A gente vai começar aqui hoje mais um Doctors Podcast, um programa muito especial com uma médica que aos 30 anos já tem uma história bastante recheada de muitos acontecimentos, de muitas experiências, muito conhecimento. E a nossa missão aqui no Doctors Podcast é mostrar a vida além da medicina, os bastidores da vida de pessoas especiais. Nós convidamos a doutora Laís Caldas. Laís, oi. seja muito, muito bem-vinda. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme, nossa. E juntos nós trouxemos a Débora Chiaramella. A Débora é uma das pessoas mais experientes em carreiras e marketing, trabalhando com a área médica, principalmente. Débora, o seu forte é a área médica, né? É a área médica. 10 anos já, doutor, só atuando na área médica. A Débora vai ser a minha co-host. É isso E aí. para trazer alguém que tem a linguagem, que sabe conversar com os médicos, a gente escolheu a Débora. Débora, Isso aí, bem-vinda. muito feliz, muito obrigada Bem-vinda. pelo convite. Laís, eu vou fazer uma pequena introdução e depois você dá a sequência para a gente. Vamos lá. A doutora Laís é nascida e criada na cidade de Crixás, em Goiás. Mudou-se aos 14 anos para a cidade de Goiânia. E aí você ficou em Goiânia até iniciar o curso de medicina. Eu fiz ensino médio em Goiânia, fiz cursinho em Goiânia. Quando eu passei, eu fui embora de novo para João Pessoa. Para João Pessoa, na Paraíba. Isso. Se formou em medicina, pós-graduação em dermatologia. Isso. Depois você volta para Crixás. E lá você fica até que em 2022, em janeiro, teve o convite para o Big Brother Brasil. Exato. Então hoje você é uma sister. E Bom, ex-sister, né? ex-sister. Exatamente. Atualmente, morando em São Paulo, você se divide entre o trabalho como dermatologista e uma agenda recheada de eventos culturais, Exatamente. sociais e de mídia. Exato. Laís, conta pra gente um pouquinho da sua história. Então vamos lá, vamos começar de Crixás, né? Vamos pra Crixás. Crixaense tem que falar, eu tenho orgulho da cidade onde eu nasci. Então, assim, Crixás é uma cidade muito pequenininha, é o interior, né, de 20 mil habitantes, mais ou menos. E nasci lá, inclusive meu pai ajudou no parto. Que legal. Então, assim, eu tinha total liberdade na rua, coisa que hoje em dia muitas crianças não têm, né? Fica mais em apartamento. Então, eu brincava na rua, gostava de subir em árvore. Minhas tarefas de casa eu fazia tudo em árvore na fazenda. Ai, que delícia. Subia lá Que e legal. ficava lá fazendo Que exercício. delícia. Assim, andava a cavalo. Nunca gostei de boneca, gente. Olha só. Nunca gostei de boneca. Isso aí acho que ninguém nem sabe. Gostava de carrinho. Na época, eu brincava muito com carrinho. Gostava de brincar na rua, de pique-pega, pique-esconde, videogame. Gostava dessas coisas assim. Também sou dessas. Exato. Sempre fui apaixonada por animais. Sempre, sempre. Lá em casa sempre foi assim, cheio. Tinha um bicho assim na rua que tava morrendo, a gente pegava, cuidava. Só pra gente traçar o cenário, era aquele cavalo que você montava assim formalmente ou jogava uma estopa e ia embora? Não, geralmente montava. Montava Montava mesmo, bonitinho, não tudo tinha essas certinho. coragem, não. Mas andava muito a cavalo, gostava muito de animal. Lá em casa já teve tudo quanto é bicho, assim, mas era mais assim, salvando alguns, né? Aí depois a gente devolvia Sim. pra onde ele Eu ouvi veio. falar do chibiu, que chama? Chibiu, que era um Conta pra viadinho. gente. Conta a história Conta do essa Chibiu. história aí. Então, ele ficava muito lá na fazenda com a mãe, assim, perto, né? Tá. Era bem dócil, parecia, né? Aham. Então, a mãe parece que morreu. E aí o pessoal da fazenda viu que ele tava muito sozinho, tava emagrecendo, tava quase morrendo. Aí o pai, não. E era pequenininho. Falei, não, vou levar lá pra casa, a gente cuida e depois Ai, devolve. gente. Aí ele levou lá pra casa, ficou forte, começou a crescer, começou a querer dar coisa. Falei, não, tá na hora de levar. Não chegou com um cachorrinho, né? Chegou com... Chegou Era, com viadinho. era isso que eu ia Chegou com perguntar. viadinho, Era isso que eu ia perguntar. Foi criado como se fosse um pet. um Foi. pet. Lá em casa. Tem foto minha, ele chupando minha orelha, assim. No ó, quintal de coisa- casa. É, no quintal de casa. E lá em casa tinha bastante espaço, assim, deixava ele lá fora, né? E essa coisa do coice, era Maravilhoso. só... Não era que ele ficava brabo, Não, é porque vai crescer, né? Do instinto, né? Animal Sim, é deles. Então, assim, a gente viu que ele já tava forte, né? Aí a gente Aham. deixou lá perto da fazenda, foi olhando no início, depois tomou o mundo. E ele foi embora. Foi embora. Depois não teve mais contato Nunca com mais o vi o Chibiu. Chibiu. E era minha paixão.
Ah, mas que delícia, Nossa, né? eu Muito amava, gostoso amava. crescer na fazenda. Já ter peguei outra- cachorro na rua, assim, morrendo. Morrendo levou pra mesmo. casa. Tava só pele, osso. Acho que alguém jogou alguma coisa quente também. Tava com queimadura muito grande nas costas. Aham. Peguei, levei no veterinário. Dei todas as vacinas, tratei. Ficou com pelo, assim, impecável. E aí dei pra adoção. Teve um que foi atropelado na minha frente. O carro foi, deixou. Foi embora. E eu desci desesperada, porque eu vi tudo, né? Desesperada, chorando, gritando. E o povo na cidade já me conhecia. Aí viu uma moto do outro lado. Calma, doutora, calma. Eu não conseguia. Eu chorava, gritava no meio da rua. Isso foi agora. Não é muito tempo, não. Deve ter uns 3 anos isso aí. E essa paixão, você pensou em ser veterinária também ou não? Então, já cogitei. Mas Tá. eu era mais fraca, assim, em socorrer um animal Tá, entendi. do que uma pessoa. Pra Entendi. socorrer tipo assim, alguém, assim, numa emergência, eu tinha mais força. Ah, Com o nossa. animal, eu ficava com dó, não sei, era muito Ah. pequenininho e tal. Com as pessoas, não, com as pessoas já via e tal. Tem o lado humano também, mas Claro. eu... E também por ter o exemplo dentro de casa também, né? Tinha meu Sim, pai e claro. tal, que era médico. Minha família quase toda era de médicos, E então... foi pra esse caminho. Não tinha ninguém na área da veterinária, assim, Sim, sabe? sim. Mas eu sempre fui apaixonada por animal, E a sempre. sua vida foi assim até os 14. Até os 14 anos. Depois. Estudei lá, fiz até a 8ª série, né? Na época, não tinha 9º ano, igual tem agora. Uhum. E aí, com o primeiro ano, fui pra Goiânia. E todo mundo na cidade ficou horrorizado. Todo mundo se conhece lá, né? Nossa, mas 20 mil? vocês são doidos. Vai deixar ela aí com essa idade, 14 anos. Ela é muito nova. Aí, minha mãe lá, você tem certeza? Eu falei, mãe, tem. Que eu quero medicina, eu preciso estudar muito agora. Tipo, né? Me dedicar total. E aí, fui. Só que assim, minha irmã já morava em Goiânia, né? Então, morei com ela durante 6 meses, porque depois ela passou em Brasília pra medicina também. Aí foi. É. você- Aí eu fiquei. Aí teve uma prima que foi morar comigo, depois uma amiga. Você não Fiquei ficou assim. sozinha. Não, só mais no finalzinho, assim, no final do cursinho que eu. E assim, Fiquei Goiânia é uma só. cidade grande, mas é também uma cidade, assim, não é uma cidade tão violenta, né? Então, não violenta não, mas pra mim era o gigante, né? Aquele lugar. É uma mudança de rotina muito. Exato, muito eu cheguei na importante, escola, no né? primeiro dia na escola, todo mundo se conhecia, chegava cumprimentando o professor, não sei o quê. Aquela escola com 3, 4 andares e aquele tanto de gente. Oh, meu Deus do céu. O que eu tô Que fazendo aqui? medinho. Fazendo aqui. Me senti assim, um peixinho fora d'água. Aí você estudou lá. Estudei lá E em foi- Goiânia, fiz cursinho também, fiz 2 anos e meio de cursinho, porque no início eu tentava só federal. E aí passei em 2 primeiras fases de federais, né? Aí na segunda fase não passei, aí meu pai não Laís. Ele desde o início insistia em fazer particular. Eu não, pai. Eu era aquelas alunas assim. Eu quero, eu É. vou conseguir. Exato, eu estudava muito, muito mesmo. Passava hora. Minha mãe brigava pra eu não estudar. Ela não, Laís, tá bom já. Chega de estudar. Ela que me arrastava pra não estudar um Minha pouquinho. mãe era um pouco diferente. Mas vamos continuar. Mas é porque eu ficava o dia inteiro sentado estudando. O dia inteiro, o dia inteiro. Assim, quando era final de semana, eu saía, também Sim, tinha minha sim, sim. convivência, Mas tinha né? um objetivo, É, ficava meu lá. objetivo era. E aí depois eu desencanei, eu falei, não, vamos tentar particular. Aí foi quando eu tentei, passei de uma pessoa. Em Goiânia, na época, só tinha. Goiás, na verdade, só tinha 2 faculdades particulares, né? E era muito concorrida, até mais que a federal. É mesmo? Era mais concorrida que a federal. Aí tinha uma mãe de uma amiga, conhecia um rapaz lá em João Pessoa. Eu falei, tem um aqui que a estrutura é muito top, muito boa, Aham. é muito bem falada. Tenta aqui. Aí foi eu e mais 2 amigas. Aí eu passei. E as amigas? Não. Não passaram. Ah, aí você Ela foi, vai eu sozinha. foi sozinha de novo. Sozinha. E assim, em Goiânia eu tinha parente, né? Tinha tios, primos. Tudo é próximo, Brasília é Exato, eu próximo. via meus pais ali, né? Sempre, todo mês. E João Pessoa não conhecia ninguém. Ninguém. Não tinha uma pessoa que eu conhecia em João Pessoa. Ninguém. E como é que foi? Foi difícil no início, né? Cultura diferente, tudo diferente, comida diferente, mas todo mundo me recebeu muito bem. Nossa, João Pessoa é maravilhoso. O Nordeste é maravilhoso, né? Eu sou apaixonada. Sim. E assim, todo mundo me acolheu, então foi muito tranquilo. Eu já comprei logo na Lu, né? Aquela minha cachorrinha tá até hoje, de 10 anos hoje. Ah. Hoje não, né? Ela tá com 10 anos. Aham. E me acompanhou ali, ia pra tudo quanto é lugar, eu levava na Lu. Já fez altas viagens comigo. Fiel escudeira. Exato. Inclusive, vou trazer ela agora pra São Paulo. Eu ia perguntar, porque eu não vi ela não vi a Malu por aqui. É na Lu. Na Lu, eu não vi a Nalu por aqui. Não, eu vou trazer ela agora. Que Vou legal. pra lá em setembro e vou trazer minha bichinha pra cá. E aí, assim, você terminou quando a faculdade? Eu terminei em 2018. No mês de 2018. Comecei em 2012. Daí fez dermato.
assim que eu terminei, eu já comecei a... Porque, assim, eu voltei pra Crixás, né? Eu tinha assim, na minha cabeça até então, eu ia ficar em João Pessoa. Que eu gostava muito, gosto muito do Nordeste, gosto muito dali. Fiz muita amizade, conhecia muitos médicos, né? Os professores e tal. Sim. Então, tinha todo apoio ali também. E aí, meu pai, né? A gente tem um hospital lá em Crixás. Já tem, o quê? Uns 41 anos, mais ou menos, de hospital. E aí, eles já vieram, minha mãe e meu pai. Ah, não, mas seu consultório já tá pronto. Seu quarto já tá montado. Eu, Sem não, pressão, mãe. sem pressão, mas já Sempre tá você lá. decide, mas Seu não, você tá cantinho. pronto, tá te esperando, se você Sim, quiser. Sim. E aí, hoje eu agradeço eu ter ido pra Crixás. Ai, eu vou chorar. Pode chorar. Desculpa, gente. Imagina. Mas assim, que aí eu tive a chance de conviver durante 3 anos e meio com meu pai. E assim, ele me ensinou tudo. Eu atendia tudo lá dentro do hospital, a emergência, tudo. Teve a nossa fase de pandemia, né, do Covid. Então, tudo que eu tinha um pouquinho de dificuldade, que todo mundo, quando sai da faculdade, tem aquele receio, né? Sim. Então, eu ligava, pai, tipo, era 4 horas da manhã, eu ligava, ele ia. Era 6 horas da manhã, eu tava lá com o paciente, ele ia. Então, assim, ele me ajudou muito. E aí, hoje eu entendo por que eu tive que voltar pra Crixás. Sim. Que eu tive a chance de conviver, tipo assim, né, mais 3 anos e meio com ele. Ele morreu muito novo, 68 anos, era super ativo em tudo, exercia a profissão. Para um Então, médico, foi... até eu acho que é o auge da maturidade, assim, da maturidade intelectual, um acúmulo de conhecimento maravilhoso. E numa cidade do interior, acho que é mais importante ainda esse conhecimento. Não, meu pai, ele fazia tudo. Ele tinha uma experiência, assim, todo mundo amava, Crixás amava ele. Médico raiz. É médico raiz, fazia tudo, 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 tudo. Tudo, parto, todo tipo de cirurgia. E assim, exemplar, maravilhoso. Meu maior privilégio, né, exemplo, ter minha uma maior inspiração é referência. ele. Sim. Exato. Sim. E aí ele foi um dos que me incentivou. Eu até estranhei na época que quando eu fiz a inscrição do BBB, ano passado, ele foi um dos que mais me apoiou. Ah, E o gente, mas meu pai era muito conhecido na cidade, né? Então, tipo assim, ia virar um tumulto o Crixás na assunto época, total, exato. Sim. E aí eu falei assim, eu tive receio de contar pra ele. Falei, ó, pai, fiz inscrição, tô passando de fase. Ele foi um que me abraçou e falou, vai, você tem que ir. Tipo, tem que ir, vai, se tá acontecendo é pra você ir. E me deu todo apoio, me ficava, não, filma ali que tá mais claro. Ele nem Vendo os entendia de ângulos, rede olha- social, ele nem entendia, mas ele me dava dicas e Que dicas. fofo, Foi. gente, incrível. E aí, na época que ele faleceu, que foi em dezembro, né, um mês antes de eu ir pro BBB, eu tinha desistido, já tinha falado com a minha família, já tinha feito todas as fases, eu falei, não vou mais. Não tava, né, não tinha mais ânimo pra ir, não tinha mais sentido pra mim. Aí todo mundo sentou comigo da família e conversou, minha mãe, todo mundo. Aí seu pai falou que não tinha lógica, tipo, o tanto que ele tava te apoiando. Acho que é pra acontecer, entendeu? Talvez até pra tirar o foco um pouco do que tudo que tá acontecendo. Sim. Não sei, a gente, entreter um pouquinho. Não sei, tem algum propósito, vai. E aí eu criei força e falei, então eu vou. Vou muito por ele, porque ele me apoiou muito. Eu vou puxar um gap aí para a gente não perder, Sim, que foi quando você volta para Crixás, sim. logo na sequência vem a pandemia. Veio a pandemia. Como é que foi isso, ainda mais para vocês que tinham um hospital lá? Sim. Como é que foi a questão da pandemia? Foi muito triste, desafiador pra todo mundo ali em Crixás. Crixás tem 3 hospitais, né? É uma cidade pequena, mas com 3 hospitais. Caramba. Então, lá tem 2 particulares, né? Que é um nosso e um de outro amigo, colega do meu pai, que já faleceu também. E o municipal. E assim, começou a lotar a cidade. Todas as cidades em volta, né? Que Vizinhas. são menores, que não têm estrutura, ia para Crixás. Então, assim, os hospitais lotados, oxigênio acabando em todos os lugares, né? Não só interior, até a capital estava acabando também. E os pacientes, pelo menos os que eu tinha, eles eram muito fiéis, são fiéis demais. E a partir do momento que ele cria uma confiança em você, eles não querem sair. E eles via todo mundo indo pra fora e saindo entubado e aquela coisa, teve aquele, né? Não, tá entubando, tá morrendo, o que tá acontecendo? Ninguém sabia. E aí eu nunca esqueço o caso de uma senhorinha que, acho que tinha uns 80 anos, ela tava com 80% do pulmão comprometido. Nossa. E aí ela foi minha paciente.
Ela falou assim, doutor, eu não vou. Se eu tiver que morrer, eu quero morrer aqui nas suas mãos. Eu falei, não faz isso. Não faz isso. Por favor. E assim, Não. eu dei todo o suporte, medicamento, ela ficou comigo ali no hospital. E aí, todo dia, eu ia lá, conversava com ela, medicava. E aí, eu vi que ela foi melhorando. E ali ela tinha acesso à família dela, né? Ela não ia ficar na UTI, porque Crixás não tem UTI. Deixei ela mais isolada, só no lugar que tinha, né? Outros pacientes com Covid. Sim. E aí, essa paciente criou assim, é você que vai me salvar, você vai ver que eu vou sair daqui viva. Eu falei, então vamos. Segurei na mão dela, conversei com a família, todo mundo apoiou, falou, doutora, ela quer você. Falei, então vamos comigo. E aí eu fiz de tudo, eu tava do lado daquela paciente o tempo todo. E assim, dei muito carinho, muito amor pra ela, igual dava pra todos os pacientes. E ela se sentiu muito segura comigo, ela ficou acho que uns 20 dias no hospital comigo. E a gente fazia o raio-x e o pulmão dela só melhorando. Nossa. O oxigênio a gente foi diminuindo. Saiu de lá, assim, Com 80 anos. com 80 anos. Ela tinha mais ou menos por aí, era bem idosa. Olha o quanto Não, que e aí influencia, depois né? ela me mandava presente toda semana. Nossa. Foi. E aí, mas também teve casos tristes também, né? Teve uma paciente, eu não perdi nenhum na minha mão, graças a Deus. Mas teve uma paciente muito jovem, acho que ela tinha 20 e poucos anos. Com a filhinha pequenininha, isso também me marcou muito. Ela chegou no hospital, o marido dela estava com Covid já tinha uns 15 dias, né? Ela ficou com ele ali em casa, ele já estava, né, pós-Covid ali, e ela chegou com quadro. Tava sintomas de Covid, pediu o exame, deu. Ela chegou saturando, na verdade, 40% no hospital. Não sei nem como é que eu consegui subir a saturação dela. Muito rápido. Coloquei oxigênio, fiz medicamento, foi subindo, ficou ali entre 80 e pouco, 90 e pouco. E eu falei, ó, preciso de caminhar. E ela, não, doutora, não me encaminha. E aí eu fiz o raio-x dela, tava muito comprometido, muito. E eu falei, eu não tenho... E ela, assim, era muito obesa, né? E não tinha condições de eu ficar com ela ali. Aí conversei com a família, eles não queriam, me implorou pra não ir. Mas eu falei que não tinha. Até o oxigênio tava muito em falta, né, quando ela foi. Sim. E eu falei, o oxigênio tá acabando, você precisa de oxigênio, né? E aí, conversei com a família e ela foi, encaminhei. Ela tá bem, assim, sabe? Tava saturando bem quando eu encaminhei. Tava bem mais estável. E aí, depois de uns 5 dias que ela foi, ela faleceu. E aí, me marcou também. Ah, mas é um momento difícil. Muito difícil, muito difícil. Mas, e foi assim. E aí, o que aconteceu? Na época da pandemia, tinha meus pacientes da dermato que eu já atendia, né? Que fazia procedimento. As doenças também dermatológicas, lá em Quixás tem muito. Então, eu atendia muita doença dermatológica. E aí, eu, infelizmente, tive que virar para todo mundo e falar, não, agora é Covid. Aí, eu dei prioridade total para Covid, porque era muita gente. A demanda era muito alta. E aí, os outros era tudo eletivo, né? Dava para esperar. Até para as outras pessoas não contaminar. Porque o hospital tava em festa, um monte de Covid. Na realidade que você está passando para a gente, não é para polemizar, mas não custa perguntar. Em relação a suporte, apoio governamental, etc., como é que foi? Então, no nosso hospital, teve sim um apoio, né? Em relação a oxigênio que faltava, a gente pedia para comprar e não achava lugar nenhum, né? E acabou também que eles forneceram, né? Não era uma UTI, mas tinha ali os aparelhos para poder entubar e ficar ali aguardando até a gente conseguir. Uma transferência. Exato, no município, no hospital do município. O nosso não, né? Eles não mandaram. Então, a gente, quando tava muito grave, assim, que não tinha jeito, a gente caminhava pro hospital de baixo e ficava aguardando para poder ir. Teve apoio, né? Mas como tava tudo em falta, foi tudo muito difícil. Muita gente. Fizemos o que... E nesse né? período, você pegou Covid? Peguei Covid 2 vezes. 2 vezes. Graças a Deus, não foi grave. A segunda vez foi um pouquinho pior, assim, mas nada aqui de internação, nada, né? Com medicamento e tudo eu consegui. Porque não é fácil, né? É porque chegava o paciente, exato, chegava o paciente com Covid, eu não era aquela médica que ficava distante do paciente. Eu ia avaliar o paciente. Então, eu chegava perto, eu escutava, eu aferia pressão, eu via tudo. Porque tinha médico nessa época que tinha tanto medo que ficava ali longe. Ah, o que você tá sentindo? Anotava, prescrevia e pronto. Não, eu chegava, avaliava, apertava a mão. Tinha contato. Tava ali do lado, exato. Tava do lado, com as precauções, Acolhia, né? Da forma exato. que dava, você tentava porque acolher, foi um caos tão grande, as pessoas estavam psicológicos tão abalados, e aí você chegar no hospital e um médico receber, né, de uma forma distante,
Eu Não acho é que já é fácil. exato. Então, todo o apoio ali que eu dava. E o quanto que o emocional conta, né? Exemplo dessa Conta paciente muito. Essa sua paciente, eu percebi que toda vez eu chegava, eu ela pegava na mão dela, eu foi conversava. melhorando. Ficava um tempão ali conversando na visita. Sim. E eu vi que ela só foi melhorando, só foi. E a família dela ficou encantada, assim. Todo mundo passava aí lá. Eu deixava, né, a família, todo mundo, né, equipado e tudo. Sim, claro. Ficar mais distante, mas deixava ter o contato dela com a família também, que eu achei muito importante pra ela, né? Uhum. Pros filhos dela, pros netos. Então, foi Que tudo. bom que você cruzou o caminho dela, né? Exato. Foi, Nossa, com foi muito, certeza, foi bem especial essa que paciente. bom. E aí, no meio desse cenário, como é que começou a história do Big Brother? Então, quando foi. Quando foi. No ano passado, né? Que teve o BBB passado, eu gostava muito de alguns participantes. E eu já era um pouco ativa, assim, no Instagram, Tá. né? Então eu comecei a comentar. Eu comentava do meu dia a dia ali no hospital, atendendo e tudo. Mas eu comecei a comentar um pouquinho do BBB que eu gostava muito. E aí, pessoas que me seguiam que nem me conhecia, tipo, me seguiam ali no Instagram. Nossa, mas você tem perfil de BBB. Nossa, é a cara de BBB. Não sei o quê. E até as meninas que eu fazia massagem toda semana lá em Crixás, fazia radiofrequência e tal. Sim. Elas começaram a me falar, tipo, já me conhecia, já tava com elas ali toda semana. Lá que você tá passando, por que você não se inscreve no BBB? E eu, gente, o que tá acontecendo? É um sinal? É um Será que eu sinal. preciso ir? Sabe quando parece que tem que acontecer? Sim, sim, sim. É umas coisas que você não entende, mas que vai indo. Aí eu fui Sim. em Goiânia uma vez, tava passando o BBB ainda, e eu marquei uma maquiagem, eu tinha um evento pra ir, Uhum. e o maquiador que eu não conhecia, me maquiando, ele, nossa, mas você parece alguém. Aí eu, ai, quem? Nossa, fulano que já participou do BBB. Eu falei, não, para Será que ele tá É um tudo. vindo sinal, é um sinal. Será que ele tá vindo do futuro falando de mim ou será que é alguém que já foi, né? Falei, para tudo, eu vou me inscrever. E eu Sim. nunca tinha, assim, né? Foi a me primeira inscrito. vez que Foi você a se primeira inscreveu. vez. Eu abri ali e fui escrevendo. São várias páginas, né? Tinha que mandar vídeo, então eu mandei vídeo também. E era pra mandar 2, eu mandei só 1. Me inscrevi assim, vamos escrever. Tipo, Exato. sim. E aí fui passando. Aí eu nunca esqueço, na verdade, não fui passando, né? Eu esqueci que eu me inscrevi. Eu não era muito de olhar e-mail, né? Uhum. E aí lá em Crixás entrou a consulta. Eu me esqueci que eu me inscrevi Maravilhosa. a Eu me ótimo. esqueci, foi. Mas tem pouca gente no Brasil Não que tem quer quase entrar, ninguém né? interessado. Por que eu vou lembrar Eu nem disso? lembrava, Eu eu me tava esqueci. ocupada, enfim. Que é a Eu minha era idade. muito desligada, assim, sabe? Eu comecei a me empolgar mais com o Instagram pouco tempo agora. Tipo, eu era desligada de rede social. Você era de... conhecida na sua cidade já, assim, no Sim. Instagram? Né? Era. Ah, Na já. Crixás, sim, né? Entendi. E aí eu peguei. Aí entrou consulta e outra. Era à tarde, inclusive. Aí entrou 2 secretárias no consultório. E aí meu celular tocou. Aí 021, eu falei. Ah, não, é operadora ligando. Aí não atendi. Aí ele Maravilhosa, insistiu, o gente. mesmo número. O mesmo número ligou. Eu falei, não, mas geralmente eles ligam de outro número, eu vou atender. Aí eu atendi. Aí eu falei, que é da Globo e tal. Você ainda pensa, isso é um verdade, eu me trote. inscrevi. Isso é um Não, trote. eu pensei. Desculpa. Eu pensei que era trote. E aí falou, ó, tem Maravilhosa. 3 dias que a gente te mandou um e-mail e você não respondeu. Se a gente quer saber se você quer continuar ainda, que você passou pra próxima fase, não sei o quê. Uhum. Falei, tá, vou olhar o meu e-mail, obrigado. Desliguei, aí eu fui olhar o e-mail, realmente tinham mandado um e-mail, eu continuei lá e foi quando eu fui contar pra minha mãe. E na época que eu contei pra minha mãe, eu falei, mãe, não conta pro meu pai, que foi que eu tinha o receio, né? Sim, Vamos sim. esperar, deixa eu ver se vai dar Ele certo. não vai liberar. Minha mãe, Laís, eu não escondo nada do seu pai. Então nós vamos contar pro seu pai. Eu falei, ai, mãe, então tá. Então vamos. Então vamos. Mãe, só queria te pedir uma coisa, não conta nada pro papai. Ela disse, olha, a única coisa que eu não faço é não contar não nada pro contar. papai. Exato, e, tipo, eles sempre foram assim, né? Nunca esconderam nada um do outro. Então eu peguei e falei, não, então vamos contar. E na hora que eu contei, eu me impressionei. Aí foi. Ele abraçou total e falou, vamos, vai dar certo. Ai, E aí foi. E aí eu fui passando de fase. E deu certo. Chegou lá. Cheguei lá. Conta pra gente. Chegou no Rio. Doutora Laís. Cheguei no Rio. Parou o trabalho e tal. Parei. E... Na primeira semana, eu acho que de janeiro, ainda atendi acho que uns 3 dias, mais ou menos. Porque eu ainda fui pra um Réveillon, voltei. Que eu já tinha combinado esse Réveillon com as meninas. Também não ia, tinha cancelado com elas, né? Por causa do meu pai. Minha mãe, não, minha filha, você vai. Você tem que viver. Seu pai não ia querer te ver em cima de uma cama, com a depressão, que não sei o quê. Eu falei, não, mãe, então... Ergui a cabeça. que força, Falei, né? eu falei, realmente, meu pai quer ver a gente bem, né? Sim. Todo mundo Sim. que vai quer ver quem tá aqui, os familiares bem, quer tá feliz, quer que continue com a rotina. Claro. E eu coloquei isso pra mim e falei, é isso. Falei, fui com as meninas, tinha dia que eu tava muito mal, fiquei triste, chorei no Réveillon também, que eu lembrei muito dele. Mas assim,
firme e forte, fui. E aí, quando eu voltei, acho que no dia 6, mais ou menos, eles me ligaram. E aí, eu voltei do Réveillon, acho que dia 3, atendi ali uns 3 dias, 4 dias, que eles me buscaram dia 9. Aham. Aí, eles foram em Crixás, me buscaram e eu fui. Só fui. Só Só fui. Aí você entra na casa, primeiro dia lá dentro, o que que passa pela cabeça? Gente, é uma experiência. Eu acho que todo mundo tinha que passar por ela. Todo mundo tinha que passar por aquela porta. Sim. É surreal. É incrível, assim, é única a experiência. Quando você passa por aquela porta, você fala, consegui. Assim, sabe? Não era assim, não tava nos meus planos, mas aconteceu. Acho que Sim. tem um propósito muito grande. Acho que até ainda vai. Conheci o Gustavo, Não é? um deles, né? Não é? Exato. Conheci muita gente, assim, legal, entendeu? Muita gente. Nossa, são pessoas incríveis que já passou na minha, né, por mim. E acho que ainda tem muita coisa pra acontecer, até na minha profissão, né, como médica. Eu acho que tem um pouquinho do BBB aí nisso. E aí foi, eu me entreguei, vivi muito ali dentro, briguei, me estressei, normal, né? A gente tá confinado numa casa que, né, tem prova, tem jogo de discórdia que você Tem tem que disputa? tem disputa. É muita coisa ali dentro. Acho que é só quem vive, quem tá lá dentro pra julgar, entendeu? E desafiadora pra você, né? Que tinha acabado de Totalmente. passar por um momento, ainda tava, né? Sim. Né? Um É. momento tão desafiador É. assim, tá lá. Então, assim, é muito. Eu acho que só quem tá lá dentro que sabe. Não deve ser fácil que manter passa. os nervos muito controladinhos. Não né? deve ser, não deve Exato. ser. É porque senão a gente não tem hora, né? Então, assim, a gente tem ia noção não tem do- noção de é. nada. Então, a gente ia dormir, eu acredito, nem sei, eu não assisti. Mas a gente ia dormir mais ou menos, eu acredito, com as 4 da manhã, 3. Uhum. Eu fiquei sabendo que o raio-x era umas 9 da manhã. Então, a gente dormia pouco, né? Relativamente. Pouco tempo. Acordava com uma bateria na sua cabeça altíssima, um som assim, Tranquilo, que acordava né? já no susto. Acorda bem E humorado. com a luz no seu rosto que vocês não imaginam. Eu não sei onde que eles arrumam aquela luz. Mas No é muito sol. claro. É muito claro. Sim. E aí, dentro de uma casa, confinado, sem saber de nada, e jogando todo dia, com pessoas que você nunca viu, É. nunca teve contato, culturas totalmente diferentes, né? Cada um ali com a sua personalidade. Então, é desafiador. Cada um. Xepa também, que a gente, né? Tinha Né? restrição ali na comida. Eu fiquei a maior parte do tempo na xepa. Fiquei 2 semanas só no VIP, em 2 meses. Nossa, é verdade. Então, eu fiquei muito tempo na xepa. Foi loucura, mas foi muito bom. E a cabeça de saber que as pessoas lá fora estão te vendo, estão te julgando. O que que tá tão- pensando, o que que você fala, que talvez aqui fora é normal, né? Assim, não é, a gente não fala as coisas, talvez, assim, no pé da letra, né? E as Sim. pessoas lá fora, aqui fora, eles pegam ou corta também só uma parte, e aí passa aquilo, e as pessoas entendem de uma forma, que talvez aqui fora, é uma conversa ali entre brincou com alguma coisa, e aí aqui fora tá tudo bem, mas lá dentro eles... E lá dentro, acho que deve ser difícil, né? Essa percepção, assim, de que as pessoas estão sempre te vendo. Deve ter hora que você Sim. desliga um pouco, né? Não Cê- dá, cê- tem cê muita não- câmera que é por trás dos espelhos, né, que fica. Sim. Então a gente não fica, tem umas em cima, claro, Uhum. mas não fica olhando pra cima o tempo inteiro. Sim, claro. Então muita gente esquece até onde tá, assim, né? Enfim. Bom, Mas foi uma experiência Vamos única. falar uma coisa que os sites de fofoca adoram. Conta pra gente como é que foi lá dentro. Como é que aconteceu o Gustavo? Como é que aconteceu? foi o primeiro olhar? Porque vocês já se conheciam ali nos testes e tal? Não se cruzam? Não. Não, Ali entre a gente não sabe ninguém quem vai entrar e não conhece ninguém. Conheceu lá dentro. Conhece assim que entra, né? Todo mundo. E aí, como é que foi? O Gustavo, ele entrou depois, acho que de um mês de programa, né? Já tava acontecendo já. E aí eles entraram numa casa de vidro dentro da casa do BBB. E todo mundo, né, até acordei, a gente acordou no dia, tava até fechada ali a porta, né, pra gente ir pra fora. E aí tinha um negócio ali no meio do gramado, que era pra apertar um botão. E acho que, se eu não me engano, foi o DG que saiu primeiro, né, pra fora, assim, do gramado, e viu. Aí ele já viu, já foi e apertou.
esse botão. Tem um botão aí. Ele apertou o botão e, Uhum. tipo, aí subiu. Não sei como é que aconteceu na hora, eu não tava lá, mas eu acho que tava escuro, né? A parte da academia, que era onde eles estavam. E aí clareou lá, assim, e aí eles estavam lá dentro. Tava o Gustavo e a Larissa. E apareceu aquele viking encantado. Não, aí todo Vindo mundo do dentro da sul casa. do país. Gente, tem gente nova, que não sei o que. Todo mundo lá, qualquer coisa que é mínima aqui fora, lá dentro é tipo. Ah! Eles, nossa, gente nova, como assim? E assim, até então, na nossa cabeça, eles estavam assistindo, então eles sabiam de algumas coisas que a gente tinha interesse em saber o que estava acontecendo aqui fora, né? Total. A gente fica sem notícia de nada. E aí, todo mundo começou o interrogatório com eles lá, e todo mundo, e eu já olhei. E assim, na hora que eu vi ele, eu já falei, nossa. Nossa, que olhinho, que engraçadinho que ele faz meu estilo e tal. Ali eu já queria, né? Mas tudo bem. A gente não sabia se ia entrar só ele ou só a Larissa, ou os dois. A gente sabia como é que ia funcionar a dinâmica, né? Sim. E aí, tanto é que teve algumas festas, acho que foi o PA, se eu não me engano. A Jade, tem uma conversa da Jade com a Alina, falando também, acho que a Alina fala pra Jade, você viu, Gustavo? Ela, não, a Laís já falou que, tipo, já se interessou e tudo. Já tá ali, já uma conversa tranquila. E que eu acho que eu falei pro PA, ou foi pro Eli, ou foi pros dois, não sei. Laís e Gustavo, antes que eu falei, Aí eles falaram, quem que você quer que entra? Aí, pra não ficar feio, eu falei, podia entrar os dois, mas se tiver que escolher um, eu quero o Gustavo. Se eu tiver que escolher... E assim foi, ele entrou... E aí ele já entrou também soltando uma aqui, eu não sei nem se é verdade, ele fala que é. Ele, não, você é a mulher mais desejada do Brasil, isso me paquerando lá dentro, né? Aí, conta mais. E uma festa, já chegou no chaveco. Foi, e aí com 3 dias que ele tava lá, ele chegou num domingo. Não foi na convivência normal, foi numa festa. Foi uma festa. Que daí o cara tem até aquela coisa que ele pode largar uma dessa, que tá tudo descolado, relaxado e tal. Sim. E aí ele, com 3 dias, assim, por coincidência, no dia que ele entrou na casa, foi no dia que eu vim no bate-volta. Eu tinha ido pro paredão, e aí eu voltei no bate-volta. E lá, pensa, se você não tivesse voltado, a gente nem ia... Talvez nem ficaria, tipo, talvez, sei lá, talvez aqui fora, ou talvez nem namoraria, enfim, né? Que não ia ter uma relação mais, né, próxima, igual a gente teve lá dentro. Porque lá dentro, um dia é um mês. Um mês é quase um ano. Eu imagino. Então, quando qualquer coisa acontece, você não... tudo muito intenso, tudo muito intenso lá dentro. Muito intenso. Tipo, você conhece Por isso que as pessoas acham que aqui fora, as pessoas, por que esses bebês andam tudo junto? Quando é pra festa, ninguém entende o vínculo que a gente cria. Mas é porque é muito intenso. Lá um dia parece um mês, realmente, assim. E só quem vive aquilo sabe o que é aquilo, né? Só quem vive não sabe. tem nada comparado, eu imagino, Nada. Não existe nada igual. Somente de tudo que eu já passei até hoje, nesses 30 anos, nada igual. E eu imagino que, assim, E começa ali desde o pré-confinamento, né? A gente fica em um hotel confinado, sem contato com ninguém ali, 7, 10 dias. Não pode abrir a janelinha, não pode abrir a cortina sem televisão, sem celular, sem nada. Qual que é a intenção do pré-confinamento? Qual que é? Porque não tem o pré-confinamento não tem filmagem, não tem nada, ou tem? Não, tem algumas gravações assim que eles levam uma câmera pra gente gravar, mas é só com a gente ali mesmo, entendeu? Com algumas perguntas que eles fazem. Tem umas fotos que a gente tira, tem uns vídeos que eles fazem. Mas, assim, daria pra fazer em 3 dias, eu acredito. Precisaria ficar 7. Mas eu acho que é pra gente já ir, total. E chegar lá e ver gente, já ir se adaptando. Não sei se era adaptando ou ficando meio doida ali dentro já, com aquele confinamento, né? Porque tem muita gente que desiste ali, No pré tem convívio ou não tem convívio? Não tem convívio com ninguém. Isolamento, entra uma ou outra né, pessoa da produção ali dentro. Tipo, é um isolamento. É isolamento total. É tipo um quarto assim, com uma cama e você. E deve ser muito louco, né? Porque, assim, o Brasil vê uma pessoa que tá vivendo uma coisa que você não vive aqui fora, né? A Laís que convive com a família, que tá no dia a dia, não é a Laís que tava num jogo. Lá com tanta coisa acontecendo, com a questão da comida, não, e teve várias pessoas que me mandaram, assim, já no direct. Nossa, eu não odiava você na casa, mas agora eu te amo, e não sei o quê, virei sua fã. Falei, gente, a realidade é outra aqui fora, né? Tipo, totalmente diferente de um jogo, de um confinamento, de um estresse que você tá vivendo ali dentro. Vocês lembram de um filme chamado O Show de Truman? Sim. O Show da Vida? Sim, eu imagino que esse filme é que deve ter dado origem a tudo isso. Porque o filme, quando o filme foi lançado, não tinha nada de... será que foi? Vamos perguntar pro Boninho. Porque Alô, Boninho. É muito incrível.
E o filme termina quando o ator principal tem um estresse, ele percebe que ele está sendo vigiado e ali termina. Então, cara, não deve ser fácil, mesmo. É muita emoção, né, junta, muita coisa acontecendo, muita coisa. Né? Muita coisa acontecendo. É comida, é sono, é jogo, é discórdia. São quantos participantes? Foram 22 esse ano. Tem ano que é 20, tem ano que é 22. A sensação é o seguinte, você tá de boa ali com as pessoas. E de repente vem uma prova que não tem como você ser amigo. Exato. Eu acho que assim, não dá nem dá tempo, né, de ficar de boa. Porque mas a gente cria vínculos, igual eu te falei, é muito intenso. Então a gente cria vínculos muito fortes com muita gente lá. Tipo, eu era amiga de praticamente todo mundo. Então, tinha um jogo da discórdia, por exemplo, que aí eles colocam umas placas um pouco pesadas pra gente falar, né? E aí você tem que falar. Você tem que falar, porque se você não fala, o povo aqui fora fala lá, em cima do muro, planta, não sei o quê. Tudo tem julgamento. Se você fala também, nossa, olha lá o que ela falou. Então, assim, se você fala, fala. Se não fala, fala, então... E se a casa estiver muito calma, os caras devem pensar mais estratégias pra fazer pegar fogo. Porque eu acho que pra eles a casa calma, a casa é chata, né? As coisas têm que acontecer, então precisa colocar, como eles falam, esse ano começou muito calma. Né? O Gustavo que chegou lá fazendo uma bagunça. Colocando... Bora colocar todo mundo paredão. E é porque ele também devia estar tendo a percepção aqui de fora, ele assistiu, então ele chegou lá já sabendo o que tava rolando e já... Cada ano é de um jeito, cada ano acontece uma coisa, né? Tipo, acho que pelo jeito que foi o ano passado... Então, as pessoas ficaram um pouco com medo esse ano, principalmente os camarotes que entraram, né? Sim, assim, sim. De cancelamento, de muita coisa que aconteceu ano passado. Sim. Então, a gente entrou meio que... Bora curtir! Bora viver isso aqui! Laís, conta pra gente, você lembra do primeiro beijo? Claro que eu lembro! Foi dia 17 de fevereiro. Nossa, tem horário. Maravilhosa. Tem 15 horas. Então, só não sei o horário, porque eu não tava assistindo. Mas aí eu posso olhar lá no... Porque não tinha como, mas tinha uma estrelinha do lado da lua. Que eu acho que devia ser assim, né? Sei lá. Não, mas foi após a festa, na verdade. Na festa ele deu uma cantada ali. E aí, depois da festa, eu fui atrás do Eli, que tava no outro quarto, no grunge. E aí, ele tava na cama, vem aqui. Aí eu fui lá. Você tá falando, eu vou, né? Já que você quer, eu vou. E aí, aconteceu, a gente ficou, primeira vez. Você imaginava que a sua vida mudou 100%, né? Total. Passou pelaquela porta, é um amor, é a vida pública, Exato. É tudo ao mesmo tempo agora. Muda tudo, assim. E tem muita coisa boa e também tem a parte ruim, né? Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Quando você sai dali, você já tem compromissos de trabalho ou você volta para Crixás descansar uns dias? Não, então a gente sai, a gente tem uns programas, né, da Globo para gravar. A gente fica ali uns dias, até não tem nem contato com ninguém por risco de Covid, né? Ainda tá até hoje, na verdade. Você teve aquele cafezinho na Ana Maria Braga? Tive o cafezinho, ela é maravilhosa. Conversei com a Rafa Kalimann, assim que a gente sai, né? Primeiro é com o Tadeu ali, maravilhoso. E aí depois é com a Rafa Kalimann. E depois, aí tem os programas, aí teve com a Ana Maria, logo em seguida, teve Luciano Huck, tem um monte de... E você vai processando, né, eu acho, lá dentro. E assim, o que aconteceu? Assim que eu saí do palco ali com o Tadeu, aí eu fui pra Rafa Kalimann. E aí na Rafa Kalimann, a Bárbara, que já tinha saído, ela conversa comigo. Aí ela conversou, e eu não entendi nada, né, eu saí de uma casa e 2 meses confinada. Não sabia o que estava acontecendo com o mundo. E aí ela... Amiga, conselho, não abre seu celular, não liga. E eu, tá ruim, a situação tá ruim. E você não tinha a menor ideia. Você não tinha a menor ideia. Nada que tava acontecendo. Quando a Rafa Kalimann pega e me mostra a porcentagem de todo mundo e a minha era que tava mais alta, eu falei, o que aconteceu? Me conta agora. E aí a gente foi entendendo, né, o que tava acontecendo e tal. Sim. E aí até então não liguei meu celular. Eu saí na terça-feira, né, que era dia de eliminação. E a sexta-feira é o último dia de gravação. A gente grava a Luciana ali, acho que na sexta, e o programa vai ao ar no domingo, né, no domingão. E aí, sexta-feira, eu lembro que eu saí do Luciano, não tinha ligado o meu celular ainda. Todo mundo assim, Laís, liga, você é a única que até agora... Todo programa que eu, não, você ligou o celular? Eu falei, não liguei. Então, você é a única que não ligou, que não teve curiosidade. Eu falei, não, eu não quero saber. Calma, deixa eu respirar. A Bárbara me falou, eu tô aqui, ó. Tô com ela, não vou ligar. Se ela falou, ela tem um motivo. Se ela me falou... ela já deu umas indiretas pra mim ali, né? Pra eu tentar entender um pouco o que tava acontecendo. Peguei mais ou menos no ar o que tinha acontecido. E eu falei, não vou ligar. E aí, quando eu saí sexta-feira do Luciano ali, de madrugada,
peguei meu celular e liguei. Agora eu tô preparada. Falei, agora é a hora, agora vai. E aí liguei, tinha muita coisa. Teve ameaça de morte, inclusive, comigo. No início ali eu andei com um pouquinho com segurança, mas aí quando eu comecei realmente a ir pra rua e ver o carinho, o amor que eu só recebia de todo quanto é lado, eu falei, gente, não é isso. A gente não tem essa, não tem nada dessa referência a seu respeito, muito pelo contrário. E eu fico pensando assim, nossa, que mau elemento que saiu de Crixás que precisa de um segurança na cidade grande. E a gente que vai conhecendo, né, vendo a Laís de perto, assim, a gente... É difícil, né? Uma história amorosa, uma história saudável, uma história de amor. Então, é isso que eu tô falando, tipo, lá era um jogo e as pessoas, infelizmente, misturam muito, né? Todo mundo erra, tal. Eu errei algumas vezes lá dentro, sim, né? Reconheço. Às vezes que eu errei, que lá dentro mesmo a gente via, nossa, falei isso, errei. Talvez eu cheguei na pessoa, né? E quando eu via que eu errei, conversei, expliquei como é que tinha acontecido. Mas o que a gente não sabe, que talvez aqui fora, não, brincou. Como é que as pessoas estão sentindo? Você conversou lá, de repente você esclareceu uma situação ruim lá, mas aqui fora, aquela pessoa que ficou com aquela ideia não viu depois a sequência. E assim, quem tava lá dentro era pra saber, né? A gente fala algumas coisas, tem cortes, né? Acontece alguns cortes e tal. Sim. Ou passa, né? Tem muita gente que assiste só a edição, não fica no pay-per-view ali assistindo, né? Então, talvez na edição passa aquele que era mais pode sair impactante. Um pouquinho do contexto, exato. Né? E aí não pega um pouco o que aconteceu antes. Sim. Então, tem muita coisa. E fora que lá, eu não me reconheci. Porque é muito estresse. Mas, sim, eu era super carinhosa com as meninas também. Ali no meu quarto, era só amor. Sim, nossa, quanto até que o povo foi eliminando de um por um ali no quarto. Cara, não viu o Gustavo reclamar de nada. Né? O Gustavo, ele foi atrás dos lollipop pra poder sair e ficou com o lollipop, né? Acabou aqui. Acabou aqui. Mas eu tinha uma boa convivência com todo mundo lá dentro, assim, né? Com quase todo mundo. E quando eu saí, que eu vi realmente como as pessoas me tratavam, que foi só amor. Tinha um outro hater ali na internet, e aí talvez era um fake, alguma coisa assim, não era, né? Que eu fui entender, eu falei, não é isso. Né? Isso ali foi só uma porcentagem de jogo do que estava acontecendo. Sim. E aí... trabalhar acho que trabalhar também o seu psicológico pra focar vou focar no que é bom, vai, deixa eu deixar... Exato, e aí que eu falo, tipo, a pior coisa que eu passei na minha vida foi perder meu pai. Eu falei, ofensa, escrita de Instagram... agora? Isso pra mim, passa assim, ó. Tô nem aí. E é muito sobre a outra pessoa, entendeu? Talvez uma pessoa tá infeliz, tá sentindo aquilo, e ela vem descontar em você. Total. Então eu falo assim, talvez aquela pessoa tá precisando de terapia, não sou eu. Exatamente. Então, eu falei, quem não gosta de hater, né? Que pode vir pra mim, que não tem problema nenhum. Não, isso tô blindada, galera. Tô totalmente blindada, totalmente. Fiquem tranquilos. Isso que a Laís está falando é muito verdade, porque eu já vi vários depoimentos de artistas da Globo que faziam papéis de vilões em novelas, né? E às vezes lá no Rio de Janeiro, no personagem Leblon, Ipanema, alguém parava na rua e batia a boca e brigava e tal, pelo que ele tinha feito na novela. E eu acho que o Big Brother é um pouco esse movimento. Mas o Big Brother ainda é muito mais, porque assim, muita gente entende que a novela é um personagem. E o Big Brother, o personagem é você. Exatamente. Eles não entendem que a gente tá num confinamento, que a gente tá numa xepa, que a gente não tá dormindo direito, que a gente tem um jogo, que a gente tem que discutir, que a gente tem... Ninguém entende aqui fora, entendeu? Que passa, assim, né? Lá dentro. O programa ninguém vivenciou aquilo. Total. Feito pra dar umas tretas. Exato. Então, assim, aí quando acontece, as pessoas começam os julgamentos, né? E ali na edição, quem assiste a edição... vai acontecer, né? Sim. Desses 22, com quantos você tem hoje um bom convívio, um bom relacionamento? Com quem que você troca? Quantas pessoas você acha aqui? Dos 22? Acho que, vamos dizer que, deixa eu ver, uns 19, 18. É uma grande maioria. Uns 18. Porque a gente sai assim, que eu mais convivo é o Gustavo, claro, os próximos, tá ali comigo o tempo todo, é a Bárbara, a Larissa, o Vini, o PA, a gente conversa também. Ele... Slow, a gente conversa de vez em quando. Mas tem um carinho por... tem uns que estão mais próximos, né? Tem uns que estão mais próximos. Sim. É como faculdade, como escola, exato. Tem um grupinho sempre tem um grupinho. Exato, tem as pessoas se aproximando. Com os nervos à flor da pele, né? É uma convivência... diferente. Não, mas ali todo mundo... coisa, né? É igual que eu falo, tipo, aqui fora lá, e você tem treta com alguém? Não, ninguém. Lá eu conheci no jogo, entendeu? Aqui fora, talvez eu não vou ter chance de conhecer algumas outras, né? Pessoas que não eram tão próximas lá dentro.
Mas lá era um jogo, tá lá dentro, acabou, aqui fora é outra coisa. É outra vida. Se tiver que sentar, conversar e tudo, eu vou sentar, conversar, tratar bem. E os fãs, né, que eu acho que são... deve ser muito legal, né? Você ter pessoas ali que torcem por você, carinho, que te apoiam, Não, né? eu falo que eu tenho as melhores fãs. Isso deve ser muito gostoso. Não, elas me mimam demais, até demais. Vai carinho, né? Eu tenho as melhores fãs. Muito. Eu tenho. Não, elas me mandaram agora esses dias, uma caixa, assim, cheia de presente. Elas me mimam todo Olha jeito. que loucura, que coisa boa. É muito bom. É o tempo todo e aí, comigo. Assim, apesar tem os momentos de estresse, os momentos de curtição e tal, mas eu fico imaginando que desde que você sai da casa, você deve ficar pensando assim, que horas eu vou voltar para minha caminha lá em Crixás para dar uma descansada, não teve isso? Então, assim que eu saí, que eu fiz a programação ali da Globo, eu fui para Goiânia, e aí de Goiânia eu fui pra Crixás, que tava todo mundo me esperando. Como é que foi a chegada em Crixás? Eu levei até um susto. Naqueles caminhões. Porque assim, eu não anunciei, né? As pessoas viram no meu Instagram que eu tava em Goiânia e falei que eu ia pra Crixás, mas não falei data, não falei horário, não falei nada. E aí, minha mãe avisou pras meninas do hospital, né? Que eram as pessoas que eram mais próximas ali. Minha mãe avisou pras meninas do hospital, numa cidade de 20 mil habitantes, que eu mas tava elas não indo. falaram pra ninguém. Elas não falam pra ninguém, não. Aí, quando eu cheguei... Até então, eram as meninas do hospital que me recepcionaram ali. Aí foram pra porta da cidade ali, na entrada. Maravilhoso. E aí, quando eu cheguei, tinha carro de som, polícia, bombeiro, não sei o quê. E todo mundo já me carrega. Vai, sobe em cima da caminhonete. Que eu falei, gente, que vergonha, não faz isso comigo, não. Meu Deus, o que está acontecendo? E aí, me arrastaram e me levaram lá pra cima. E aí, o povo viu que foi. Aí, foi um carro atrás do outro, quando virou uma carreata. Olha. Foi um carro atrás do outro ali. E aí, depois já me levaram pra um casarão que tem lá em Crixás, né? De coisas antigas e tal, bem legal. E aí já foi o prefeito, foi o vice, foi todo mundo. E aí bota o microfone pra falar. E tô só chegando. Te deram a chave da cidade. Foi. Gente, isso deve ser muito maluco. Foi uma loucura, assim, que a gente saiu, uma loucura. Porque você tinha uma vida normal, a Nônia era conhecida na cidade, mas não... E eu só fui essa vez, vou voltar agora em setembro. Você chegou pela manhã, hora de almoço, ou como é que foi? Foi à tarde que eu cheguei. Tá. Quando é que finalmente você chega em casa? Então, eu cheguei em casa bem à noite, assim, já, só que não parou de chegar gente, né? Cheguei, eu acho que talvez agora dessa segunda vez eu consiga. Talvez, e é o pior é que agora... vai ser primeira mão, hein? O Gustavo vai. Olá, hein? Alô, ninguém sabe disso ainda. Então, talvez vai ser uma loucura de novo. Ele sabe. O Gustavo sabe que ele vai. Que bom. Não, às vezes ele vai e não sabe. Às vezes era surpresa, né, que eu fazia pra ele. Não, ele vai comigo. E aí eu não sei como é que vai ser agora, né? É a segunda vez que eu vou depois do reality. Putz, que coisa boa. Isso vai ser muito legal. Vai isso aí merece uma documentação bacana. Eu gosto de ir pra fazenda, eu gosto de ficar ali, sabe? Vendo a natureza. A gente ia muito ali, quando eu morava lá em Crixás, ia muito para Araguaia, não sei se vocês conhecem. Sim. Araguaia, você conhece? Araguaia não. É o Rio Araguaia. Tá. É que tem várias cidades, né, que tem. A gente ia mais pra Bandeirante ali, que era perto de Crixás, 2h30 mais ou menos. Tá. Então, todo mês de julho, a cidade... que tem 20 mil habitantes, fica vazia. Todo mundo vai para Araguaia. Então, aí eu monto acampamento, a gente ficava lá. No início, a gente ficava 20 dias, quando a gente era bem pequenininha, né? Quando nossos pais tinham pique, assim, de correr atrás da gente e tudo. Ia acampar, ficava ali 20 dias acampado no meio do mato ali, numa ilha, no meio do rio, sem telefone, sem nada. Nossa, então, gente, acho que foi uma adaptação, acho que eu fui adaptada já pro BBB, né? Que eu fiquei sem telefone, sem nem fala. Já tava treinada. Já tava treinada. Não sei que horas são, mas tudo bem. Então a gente acampava ali, até antes da pandemia, a gente acampou, assim, né? Só que aí foi diminuindo, né? O povo ficando mais velho. Aí foi indo menos, aí daqui a pouco... Aí uma semana, geralmente agora a gente ficou uma semana. Eu falei, Gustavo, ano que vem nós vamos. É um ritual que ritual, todo mês de julho tem que ir. Vamos voltar um pouquinho. Daí você chega em Crixás, tem aquela recepção, vai pra casa, uma galera em casa e tal, mas uma hora você descansa. Aí você acorda, olha pra sua mãe e diz assim, então mãe, agora quero te contar como é que vai ser daqui pra frente. Sim. Na verdade, vai acontecendo tudo muito no automático, sabe? Eu falo que minha vida é assim. Todo mundo fala assim, você já se adaptou a São Paulo? Fala, gente, eu me adapto a qualquer lugar que eu vou. Não tenho tempo de pensar nisso. Eu vou pro interior, eu vou pra capital, eu vou pra litoral, eu me adapto, entendeu? Tudo eu tô adaptada. Qualquer lugar que eu chego, eu me adapto àquele local. Então, assim, quando eu cheguei em Crixás, o meu maior receio era deixar minha mãe sozinha. Porque, né? Antes era eu, minha mãe, meu pai, Nalu e a Nina, que são as cachorrinhas, né? E aí...
do nada, meu pai, né? Foi de uma vez, assim, ninguém tava esperando. E aí eu também. Então, ela perdeu 2 de uma vez, né? Eu fui embora. Então, meu maior receio foi esse. Só que eu falei, gente, eu preciso ir. Claro. Eu já estava nos planos, lá em Crixás, de me mudar, entendeu? Eu queria aquele tempo em Crixás pra me adaptar e tudo, mas eu acho que a dermatologia ali, principalmente essa parte que eu quero, tá? Transplante capilar, de estética, né, da tricologia, de tecnologias, né? Sim. De um monte de laser que tá saindo, enfim. Crixás é muito pequeno, assim, no suporte, entendeu? Não tem, né, estrutura para ir. Difícil, é muito difícil. Eu tinha muito paciente lá, muito paciente, mas eu atendia tudo. Sim. Tanto a parte de dermatologia quanto a parte clínica, da emergência, atendia tudo. Tá. Então, tinha muito paciente, mas a parte de dermato, essa parte que eu queria ir, não. E eu falei, mãe, eu já tinha conversado com meus pais, né? Eu tava já tentando criar coragem para sair, porque era muito cômodo para mim estar ali. Sim. Minha casa do lado do hospital. Eu não passava nem pela rua, porque quando eu comecei a atender, meu pai fez uma escada da minha casa pro hospital pelo fundo de casa. Nossa. Porque ele ficou com medo, né? Quando eu tava dando plantão, de acontecer alguma coisa, enfim. Sim, né? sim, Só de eu passar ali de uma porta pra outra, então, já fez passar um pela acesso. rua. Falei, nós vamos fazer uma escadinha aqui que a gente não nem preocupa. Quando você estiver de plantão, a gente vai conseguir dormir à noite tranquilo. Né? Você passa pelo fundo de casa, tá dentro do hospital. Sim. Então, era assim. Então, minha vida era muito, muito fácil. Muito cômoda ali, né? Então, eu tava nos planos já de sair. E infelizmente, aconteceu isso. E aí, a gente conversou. Minha mãe me apoiou muito também. E a vida do pós-BBB é basicamente aqui em São Paulo. Então, Sim, eu falei, vou curtir esse momento. Esse esse boom que tá acontecendo. Sim. Então, me entreguei total. Só que eu nunca desisti da medicina. Nunca passou pela minha cabeça. Desde antes, quando eu me inscrevi, que eu vi que tava dando certo. Eu pensei, eu perguntava, Laís, é medicina? Nunca. Gente, eu fiquei horas da minha vida sentada estudando. Sim. Horas. Sim. Eu tinha uma mancha no meu glúteo, assim, embaixo, que ficou escuro de tanto ficar sentada estudando. Eu consegui clarear ela agora, tipo, depois de muitos anos. Então, assim, é muita coisa que eu passei, noites de sono, você fez faculdade de medicina, você sabe. Pra entrar é muito difícil, mas pra você sair da faculdade é mais ainda. É muito pior. Sim. E assim, desde que eu saí, né, eu fiquei me atualizando. Eu fiz curso, curso, fiz pós-cirurgia dermatológica, pós de dermatologia clínica. Aí fiz a parte estética, um monte de curso. E tá o tempo todo atualizando. É congresso, é isso, é aquilo. Nunca para, né? Nunca para. Um médico nunca para de estudar. Igual agora. Agora que eu tô conseguindo conciliar um pouco. Entrei no fellow de tricologia, tô no fellow de dermato também agora. Então, assim, a gente vai. Aí eu falei, e aí, o que vai ser esse dia? Eu falei, não, eu vou conciliar. Eu acho que essa vida, né, de influencer aí que tá chegando, ou outras coisas que vão aparecer, é pra agregar e pra somar junto com... E aí você começa consultório em São Paulo mesmo? Vou começar com consultório em São Paulo. Mas assim, aí eu tenho um amor, um carinho gigante por Crixás. Claro, e vai atender lá de vez em quando também. Aí eu falei, eu vou atender a cada 2 meses, eu quero ir lá, não vou abandonar meus pacientes. Fiquei um tempo afastado, mas eu vou lá atender uma semaninha e volto. Legal. Qual que é a distância, Crixás, Goiânia? 320 quilômetros. E não é estrada dupla, é uma estradinha difícil. O aeroporto mais próximo é Goiânia. O Santa Genoveva? É o Santa Genoveva, Goiânia. Eu tive em Rio Verde já, mas não sei se é pro mesmo lado. É pro outro lado. Pro outro lado? Pro outro lado. Crixás é mais pro norte, assim. Não será uma tarefa assim tão fácil, mas faz parte da vida, né? Exato. E a sua rotina hoje? A primeira coisa, assim, a gente leva cada vez mais a sério essa coisa de condicionamento físico e tal, Sim. que faz muita diferença, inclusive, no trabalho, etc. Então, com certeza. Eu vejo que você leva bem a sério seus treinos, né? Não só, né, é saúde, mas a pele fica muito melhor, fica tudo fica bom. Cabelo, tudo fica bom. E o Gustavão tá indo junto. Ela leva o bicho. A gente vê... Quando é eu arrastando ele me arrastando. Então, assim... Tem que ser, porque... Quem que gosta mais da coisa? Eu acho que eu sou mais focada que ele. Até, assim, mais em relação à alimentação também, sabe? Ele me tira mais da dieta. Sem ele, eu fico mais a dieta. Fica na tentação ali e tal. Ele tira mais o foco, assim, da dieta mesmo, sabe? Imagina você ser atendido por uma médica como a doutora Laís, você tem problemas capilares, aí você olha pra ela e diz assim, puxa vida, eu queria um cabelinho desse. Um cabelinho. Vamos deixar os cabelos tudo assim, ó, Jé. Maravilhosa. Vou cuidar de todo mundo. Tô tendo muito contato, assim, com vários médicos, né? Que já estão nessa área faz tempo, que são bem renomados. E que eu vou começar a acompanhar agora, inclusive, assim. Eu já poderia chegar e ir direto pro transplante capilar. Sim. Mas eu acho que
é muito além disso, né? Tem muita doença de couro cabeludo. Sim. Que se você fizer um transplante capilar, não vai resolver. E um paciente vai pagar caríssimo. Sim. E uma coisa que não vai resolver, entendeu? Tem várias alopécias cicatriciais aí que Sim. não resolvem com transplante, né? Tem que tratar ali primeiro e tudo. Tem umas que nem tratando depois, infelizmente. Diga. Mas, assim, aí eu falei, não, vou fazer a tricologia, Sim. entender tudo de cabelo, pra depois eu começar o transplante. Porque eu fiz cirurgia dermatológica em São Paulo em 2019. E a gente eu já fiz transplante em paciente, Tá. junto com, né, com cirurgião plástico, com dermatologista que fazia cirurgia lá. Então, assim, com acompanhamento, claro, na época, né? Mas era um método FUT, né? Que hoje em dia é o FUI, então mudou. Tem tecnologias, tem muita coisa envolvida, então a gente tem que estar sempre atualizando. E muda constantemente. Muda, né? a gente sempre tem que estar estudando. Ele sabe disso. E pra tricologia, acho que nunca houve um momento tão animador, porque parece que os tratamentos, esses drug deliveries, as novas modificações de medicamentos, deram uma melhorada, uma evoluída. A gente está vendo crescer cabelo em tanta gente. Exato, não, mas muito. E eu fico impressionado com as tecnologias agora, entendeu? Porque antes, a interdermoterapia, por exemplo... associar, né? tem muita gente que faz ainda, né? Com agulha ali e tudo, mas hoje em dia tem as tecnologias que são microagulhinhas assim que o paciente não sente dor. Total. Então, isso aí é a evolução, entendeu? Porque o paciente fazer um procedimento para sentir dor, ninguém quer, né? Então, assim, um incômodozinho, tudo bem, mas... Tem muita tecnologia boa agora, que eu fui agora em um curso agora só de tecnologias capilar, foi show maravilhoso. de bola. E o curioso também, a gente tinha uma impressão de que a alopécia dominava mais o mundo masculino. Mas de uns anos para cá, parece que para as mulheres também, eu não sei... Deixa eu te contar, lá em Crixás, quando eu atendia, que eu já atendi essa parte de dermatologia, tinha pelo menos, durante os atendimentos, durante o dia, uns 5, muita mulher, inclusive, que era só queda de cabelo. Eu só atendia ali queda de cabelo. Atendi já foliculite decalvante, não sei se vocês, né? Já atendi muita doença, assim, séria lá em Crixás de capilar, sabe? Sim. Que aí eu fui aprendendo, inclusive, com muitos pacientes. Entrava em contato com o médico. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Se eu não sei, eu vou atrás, entendeu? Claro. Eu acho que isso faz parte da nossa profissão. Parte da vida. E a mulher, a gestação também, né? Tem o Exato, tem a queda capilar, né? Depois o Covid estresse. também, né? A gente com pós-Covid. O estresse exato, gera queda. Então, assim, muita mulher mesmo. E muito homem também, né? Todo mundo quer cabelo. É o cartão de visita, gente. O rosto, o cabelo ali é o cartão de visita. Então, todo mundo quer estar bem. E, assim, muita gente já tratei pessoas que chegam com ansiedade, com depressão, até por não querer se olhar no espelho. Tem alguma coisinha que incomoda. Você acha que você também deve passar por isso? Então, você faz um procedimento, você começa a tratar o cabelo, a pessoa começa a parar de ter queda. Já melhora. A pessoa já chega no seu consultório com outro astral depois. O quanto que influencia, Influencia né? muito. Muita gente fala, mas isso é bobagem, isso é mais... De jeito nenhum. Tem um impacto tão grande, né, na vida das pessoas. Eu acho que não é gasto, entendeu? É um investimento que a pessoa faz ali com autocuidado. Total. E dentro dessa área, não é uma coisa, quando se fala em cabelo, todo mundo pensa só no fio, mas depende de um conhecimento clínico muito grande, com certeza. Tem muita doença, né, de couro cabeludo que é clínica ali, né? Total. Agora, tem outras que tem muitas parecidas uma com a outra também, né? Que é difícil diferenciar. Ali a lesão é muito parecida, uma pode ser até um carcinoma, alguma coisa no couro cabeludo, que lembra uma foliculite dissecante ou uma dermatose pustulosa ali. E é difícil reconhecer. Exato, que aí você tem que partir pra uma biópsia, né? Tem que fazer biópsia do couro cabeludo, ver o que é aquilo pra tratar certo. Investigar muito. O povo acha que é só vitamina. Eu abri uma caixa de perguntas esses dias e muita gente... Doutora, me diga a vitamina, eu tô querendo falar. Gente, não é vitamina. Não. Eu ainda falei, a gente não vive num país assim que é... A maioria, grande, não é desnutrido, né? Tem inclusive um tricologista, um médico muito top, um dermato. Ele fala isso. Ele falou, gente, as pessoas acham que tudo se resume em vitamina. Não é. Não é só Graças isso, a né? Deus, nosso país, a maioria das pessoas não são desnutridas. Então, não é isso. Sim. Não é só uma vitamina, entendeu? Tem que ser avaliado, tem que ver
o couro cabeludo, tem que avaliar com o dermatoscópio, fazer tricoscopia. Mas as pessoas têm uma certa tendência a querer uma solução rápida e fácil. Mas nessas rápidas e fácil que não adianta. Que a não pessoa vai resolve. gastar dinheiro ali todo mês. Não vai ter resultado. Com a vitamina cara, também, exato. Porque não vai ter resultado, não né? vai se frustrar. Aí depois o médico não é bom, entendeu? Então tem que total. ser bem realista com o paciente. Quando você recebe o paciente para fazer sua consulta e, como eu estava comentando, tem essa parte clínica, mais ou menos quanto tempo de consulta você precisa para te auxiliar no diagnóstico? Depende da consulta. Já tem consulta que é 40 minutos, 1 hora. Então depende. Quando vai fazer algum procedimento, tem consulta que vai até 2 horas. Dependendo da quantidade de procedimento que for fazer, entendeu? Uhum. Tem gente que vai fazer uma harmonização, aí já vai fazer um tratamento capilar, fazer aquilo, então vai indo. E eu sou tagarela, eu converso muito. E aí o paciente já entra ali comigo, já tá em outro lugar, não, volta, vou voltar pra consulta. Calma. E lá em Crixás ainda, né, que foi onde eu exerci, que eu comecei ali minha vida como médica. Que conhece desde muita gente também. que conheci. Então já chega ali, já conversando e não sei o quê. Depois conversou um pouco, não, vamos pra consulta. Mas é muito importante isso, né, Laís? Eu essa acho. relação, esse vínculo. Eu acho que no final do dia é confiança mesmo que E conta, eu recebi né? alguns pacientes lá em Crixás, assim, que já tinham um vínculo, né? Uhum. Que eles falavam, Laís, eu fui consultar lá em Goiânia, ou sei lá, em São Paulo. O médico não olhou na minha cara. Então, os pacientes sentem essa falta de contato, entendeu? Total. Tanto é que a paciente lá comigo, como eu atendi a parte clínica também, né, tudo. Sim. Tinha paciente lá, Laís, olha aqui meu cabelo. Eu aferia a pressão, eu escutava, eu fazia tudo. Pra tocar no paciente, pra realmente ele ser examinado, exato. entender. Tem que ser examinado, Total, né? Entrou ali, tem que ser examinado. Eu vou fazer um procedimento, o paciente tá com a pressão lá em cima. Não tem conversa. Não, e tudo influencia, entendeu? né? Tudo influencia. Acho que na medicina nada é isolado, né? Nada é isolado, tem que saber tudo. Não É isso que eu falo. como, né? Hoje em dia Tudo... tem muito médico especializando naquilo aqui. E se um paciente passar mal do seu lado, o que você vai fazer? Não, total. Não, eu sou médico daquilo que mexe só com aquilo, não sei. Passei por muito tempo na faculdade. E mesmo na sua especialidade, né? Às vezes tem uma coisa que tá acontecendo ali que tem relação com outra coisa, com outra especialidade, com certeza. Com outra... É tudo ali agregado. Então... É um somando, um ajudando o outro, é sempre assim. Exato. Tem algumas doenças de couro cabeludo que tem relação com artrite, por exemplo. Sim. Então, se o paciente chega referindo dores nas articulações e tudo, e eu vejo uma doença de couro cabeludo que associa aquela doença, eu falo, pode ser a foliculite secante, entendeu? Que tem relação com artrite, já telepedia, já fator reumatoide, tem outras coisas. Então, e hoje, você começou a atender em São Paulo há quanto tempo? Eu não comecei a atender aqui ainda. Eu achei que tinha começado já. Não, eu ia começar a atender essa semana. Data, atenção, Brasil, essa data. Será que eu posso contar? Atenção. Mas, assim, o que acontece? Isso até eu ia falar no meu Instagram exclusivo, mas eu vou soltar aqui pra vocês. A gente fica puxando assunto? Você vê, eu isso só que tô a gente quer, isso que a gente quer. Só tô soltando. Eu ia começar a atender essa semana, mas igual eu falei, eu quero receber meus pacientes muito bem. Então, eu tô fazendo várias coisas personalizadas e tudo, e não fica pronto de da noite pro dia. Sim, claro. Exato, e você tem que ver as coisas, né? Boas e tal. Experiência, né? Exato. É muito importante. Então, aí eu procurei um lugar, porque eu não tinha como montar uma clínica do dia pra noite também, não tinha como montar um consultório do dia pra noite, então já vou atender um consultório que já tava montado. Não vai ser assim... do jeito exatamente que eu queria, de início, mas né? vai moldando, né? Mas eu vou organizando, e assim tempo, que der, se for acontecer, se Deus quiser, né? Vamos ver, montar uma clínica e tal, vamos ver como é que vai ser. A maior parte dos eventos que você precisa participar hoje, que envolvem mídia e os eventos sociais, etc., eu imagino que são no eixo Rio-São Paulo. Nem todos, né? Tem alguns que vão pra fora. Tem uns que vão pra fora. Não vai ser fácil conciliar. Não, é aí que tá. E assim, eu não gosto de ser falha com o paciente. Se o paciente marcou, eu quero estar presente, entendeu? Eu não quero, não, vou remarcar. Porque tem gente que talvez vem de fora pra uma consulta, entendeu? Deixou de fazer alguma coisa importante, sei lá, pra uma consulta. Então, eu não gosto, né? Eu gosto de estar ali certinho. Então... eu vou ter que dar um jeito. Sim, vou me virar nos 30 e o pior é que muitos eventos e muita coisa é em cima da hora. A sorte é que, sim, publicidade, geralmente, né, eles dão uma data, assim, a gente consegue até gravar. Então, a princípio, eu vou começar a atender 3 vezes na semana, né? Tá. Provavelmente, eu já dando spoiler aqui, vai ser terça, quarta e quinta. Que aí eu fico mais com o final de semana ali, mais justamente para eventos. Exato, para eu conseguir conciliar. Sim. E até pra se acontecer de avisar do evento antes, se for numa quarta-feira, tem muito evento que é meio de semana, eu consegui, talvez, se possível, remanejar algum paciente pra sexta ou pra segunda, entendeu? Tipo, tentar fazer isso aí com a agenda. E
Até então ia ser essa semana, por causa de algumas coisas que não ficou pronta. Acredito que seja dia 20 de setembro. 20 de setembro. 20 de setembro. Atenção para esta data. Para essa data. Quando falarem no Instagram da doutora Laís, o Doctors Podcast com o Rogério Leal antecipou a informação. Antecipou. Spoiler. Antecipou. Mas e tem uma outra coisa. Os eventos não tem hora. Tem evento Não que é tem de manhã, hora. evento que é à tarde, evento que é à noite. Exato. Tem um evento agora domingo, por exemplo, que é à tarde. Mas esse aí vai ser só 2 horas que eu vou ficar lá nele, entendeu? Então, assim, varia muito. Tem um que é a noite inteira. Sim. Né? Então, varia bastante. Até o momento, eu imagino que essa exposição na mídia tem uma tendência muito mais positiva do que negativa em relação ao trabalho. Com certeza. Isso que você falou que vai ser a grande missão, organizar a agenda e não deixar a coisa, a peteca cair. Exato. Não, mas isso aí vai dar certo. Vai dar certo, eu vou organizar, vai ser tudo... Uma nova fase Uma nova também, fase, né? Vou conciliar essa vida com a outra, não vou abandonar nenhuma. O que tiver que aparecer também, aí eu vou conseguir conciliar, entendeu? E você é uma pessoa determinada, né, Sou. Laís? Quando eu coloco um trem na minha cabeça, falou, fui lá, fiquei com a marca porque eu estudava. Nem e que depois manche o eu... bumbum! Nem que manche meu bumbum de novo. Isso mesmo. Mas A isso dermato é muito que importante. lute. Nem que eu fico lá sentada atendendo o dia inteiro, vai. A mas dermato isso que lute, trilha, Exato, eu é que isso lute. trilha. Você tem um objetivo, você vai conseguir. Se não for por esse caminho, Mas você eu for, sempre fui mas assim. vou. Eu sempre fui assim. Isso é muito bom. Isso é É muito igual bom. com estudo. Na época da faculdade, eu não aceitava estar abaixo da média. Eu tinha isso comigo. Eu não Você estava nem pra cobrava final. muito. Tanto é que nunca na minha vida inteira de escola, eu nunca fui pra uma final na minha vida. Nunca fiquei de recuperação, nunca. E assim, na faculdade, eu não era nerd, nunca fui. Você nunca Eu pegou era- tanta final na vida. Eu era mediana ali da sala, entendeu? E eu era aquela que conseguia aproveitar. Aproveitei muito a faculdade, muito mesmo. E estudar. Sim. Então, o povo ficava assim... Porque o pessoal do Nordeste, eles estudam muito, viu? Muito. Eles estudam, eles têm uma inteligência, assim, absurda. Absurdo. Não, mas é surreal. Eu fiquei impressionada quando eu fui. E eles são Incrível. muito focados. Assim, tipo... Ah, não, vai ter prova... Eles não saem à noite, não fazem mais nada. É só estudando. Eles são muito focados. Jura? E aí eu não. Eu já tava ali do Goiás, né? A galera já tem uma sinuca na frente da faculdade aqui. O pessoal tem bateria, tem intermédio. Lá não tem isso. Não tem isso, Mas, tá? gente, não tem um barzinho. Não tinha. Na frente da faculdade não tinha bar. A gente tinha um lá que era, tipo, a gente comer só. Sim. Entendeu? Só focado. Não tem bateria na faculdade, O que rola essas de coisas. churrasco ali no Goiás. Demais. O pessoal pensa que tem Nossa, muito no Rio Grande do Sul. demais, ixi. No Não, Goiás tem Goiás, muitos. Demais. Aí toca um sertanejo e acabou. Acabou, tá feito. Acabou. Que Não, prova. roda à noite, roda à noite. Então, assim, eu estudava muito ali durante o dia ali, ou quando eu saí da faculdade, quando tinha prova, eu virava à noite. Já fui várias provas virada. Estudar, que hora? De meia-noite às 6, estou estudando. Sim. Enquanto vocês estão dormindo, vocês estudaram ali de dia. Estou estudando. Ia pra prova virada. Então, assim, aproveitei demais a faculdade. Demais. Mas eu era focada. Nunca fiquei de final. Mas deve ter ido pra muito churrasco e muito rodeio. Rodeio. Lá não tem, né? Não tem aquelas Lá é vaquejadas? vaquejada. Vaquejada, sim. É. Vaquejada. Falta de cultura. Rodeio e Não é vaquejada rodeio. são coisas diferentes. São Vaquejar. coisas diferentes. Aí meus amigos falavam, mas você saiu à noite, você saiu de quinta a sábado à noite, você foi pra festa E foi bem? E você foi, o que você fez? Eu falei, é aquela semana que você ficou estudando só algumas horas. Eu fiz, meia-noite às 6 eu virei. Entendeu? Eu virei todas filho, as noites, tô aqui com olheira, com tudo, com sono, mas eu vou fazer a prova. Eu não tinha estrutura pra ir pra final. Eu falava que eu não tinha psicológico pra final, que se eu fosse pra final, eu ia aprovar. Então eu falava, minha mãe falava, minha filha, para um pouco, respira. E eu não. Eu estudava. Aí dava certo. Aí se eu ia mal, eu não, na outra eu recupero. Aí eu estudava. Aí nós tínhamos nosso grupinho de estudo também, né? Com as amigas assim e tal. Aí a gente virava à noite estudando. Nossa, era louco, mas foi muito bom. Mas faz parte, assim, para ser um bom médico. Exato. Isso faz parte da vida. Sim, E foi esse caminho que você fez, ainda mais com esse exemplo que você tinha em casa. Com certeza. Meu pai é a minha maior inspiração. E tudo que E assim, você por ele viveu. saber tudo, eu sou aquela médica que sou um pouco raiz. Eu quero saber tudo. Sim, Aí eu fico até assim, sim. mas agora eu vou focar muito na parte de dermatologia.
acho que de vez em quando, acho que eu vou querer dar um plantão ou outro ali perdido pra não esquecer. Porque de vez em quando eu vou querer salvar alguém. De vez em salvar uma vida. Por que não? Esse final de semana, depois do churrasco, eu vou pro pé salvar uma vida. Exato. E assim, é interessante, né, a gente pensar que a rede social, ela dá essa oportunidade das pessoas que de fato querem conhecer você, querem saber quem você de fato é, porque a Laís que tava lá no BBB era outra Laís. Exato. Não era a Laís que você de fato é, tendo uma vida normal, né? Conseguindo. E aí, quem quiser te conhecer, vem, né? Então, assim, essa pessoa que é tão amável, tão entregue, eu né? Vou fazer uma chamada aqui. Se você quer conhecer a verdadeira doutora Laís Caldas, por favor, assista Dr. Podcast com o Rogério Leal, o episódio com a doutora Laís Caldas. Contei minha vida aqui. Eu não contei uma coisa que eu fazia quando eu era pequena. Pois então, conte. Gente, isso aqui que eu criava. Ai, Deus. Sapo. Sapo. Eu amava pegar o sapinho e colocar lá. Eu deixava eles livres, né? Hoje no quadro Aleatoriedades. Tipo, eu não prendia a Laís os sapos. Eu não prendia, mas eu gostava de vez em quando pegar um, colocar ali perto. Aí eu tumultuando alguns, assim, que já tem muito. A família, você dava nome pra eles? Na época de chuva, muito sapo. Eu tinha medo de pegar. Aí o pai pega, ele pegava, colocava lá. Não era tava cuidando. Aí tinha uma amiga da minha mãe que ela cuida do casa, seu sapo. E toda vez que essa amiga da minha mãe casa, vem cá pra você ver meus sapos. Oi, tudo bem? Você gostaria de conhecer os meus sapos? Hoje em dia eu tenho criança não tem um cachorro, gente? Não, é um sapo mesmo. Deixa eu jogar do lado do Gustavo aqui. Hoje ela cuida de um sapo que virou príncipe. É verdade, é verdade. Falando em Gustavo, ele mora em Curitiba. O que ele faz? Ele mora aqui em São Paulo agora, né? Sim, morava em Curitiba. Ele fez direito. Tá. Ele trabalhou durante muito tempo na área. Eu não sei muitos detalhes, não, tá? Vou falar o que eu tô lembrando aqui. Mas agora, aí ele já... Acho que antes do bebê, na verdade, ele já tinha parado um pouco de mexer nessa área de direito. E ele gosta muito de cozinhar, dessa parte de gastronomia. Aí ele vai investir nessa área. Ele já está investindo, inclusive. Outro spoiler, será outro spoiler. Esse episódio acho que vai chamar... E tá em breve, viu? Em breve já vai sair. Que legal. A princípio vai ser mais assim, delivery, né? Ele já fechou já com algumas coisas aí, já tem alguns pratos montados. Olha que legal. Eu acompanho lá no seu Instagram, vejo. Exato, já tem alguns pratos montados. O único Instagram que eu peguei, ela tava cozinhando pra ele, aí não entendi nada. Não acredito. Ele foi eu peguei o único dia que você fez foi o que eu vi. Eu não vi esse dia, eu não vi. Eu só vi que acertei na mosca. Foi. Cozinhei pra ele um dia. E deu bom? Deu bom. Assim, o básico eu sei fazer, tá? O básicozinho ali eu até faço. Vai. Morei sozinha há 12 anos, né? Não tem nem como, né? Tá. Mas você não tem como saber. Você gosta? Deixa ele fazer, né? Deixa eu apreciar, amor. Eu sou muito formiguinha, eu gosto muito da parte de fazer doce. Sim. Aí eu não tô fazendo agora que eu tô tentando, né? Uma dietazinha assim. Né? Deixo pra sair da dieta nos eventos que a gente vai. Se mata na academia, você já viu ela malhando? Agora eu tô voltando, né, doutor? Porque teve gente que me barrou. Não me diga. Academia um tempinho, assim, mais ou menos um mês. Isso é segredo, vamos voltar para o Gustavo. Voltar para o Gustavo. Porque eu fiz uma cirurgia, sabe? Aí eu tive que, entendeu? Mas assim, graças a Deus, boa causa. eu fiz o pós que ele orientou certinho, porque minha cirurgia está impecável, minha cicatriz está maravilhosa. Amém. Esse aqui é expert em blefaroplastia e lift de sobrancelha. Sério. Não é à toa que eu fiz com ele, né? Eu escolhi assim a dedo, meu médico. E você contou um pouquinho na sua rede social, né? Mas não sei se todo mundo, enfim, acompanhou. Por que você procurou a cirurgia, né? Sim. E assim, como que foi esse processo? Assim, você quero fazer, vou fazer. Deixa eu dar um adendo para a pergunta. Você sabe que assim, Laís é médica, eu sou médico. A gente aprende na faculdade a tomar um cuidado especial com questões que possam machucar a pessoa de alguma forma, que possam deixar a pessoa ressentida. Sim. E não interessa se é uma questão grave ou não, você não sabe como é que a pessoa sente sobre aquilo. Claro. Então, uma dessas coisas que o nosso país precisa continuar aprendendo, vamos dizer assim, é que às vezes pequenos detalhes, pequenas coisas machucam as pessoas. E que são desnecessárias. Sim, com certeza. Sim. O que acontece? Eu tinha uma flacidez de pálpebra superior, principalmente do lado direito, né? Do lado direito é o que mais me incomodava. E eu tinha uma flacidez também aqui, muita ruguinha aqui embaixo que me incomodava. Isso era de fato o que realmente me incomodava, certo?
E em 2019, quando eu fiz cirurgia dermatológica, eu conversei com o cirurgião plástico que estava ali, que era meu professor na época. Ele, não, Laís, você é muito nova ainda, você não sei o que, você não precisa. Mas aquilo já me incomodava um pouco, essa questão, né, da cirurgia plástica e idade, as pessoas acham que a blefaroplastia é mais para pessoas mais velhas, né, assim, mais idosas. E não é. Tem pessoas com 20 anos que tem muita flacidez de pálpebra superior, por incrível que pareça, que as pessoas não acham. Ah, ela fez muito nova. Olha o que é. Enfim, tem vários comentários depois. Ou até se incomodam com o formato mesmo, né? Com o formato do olho e tudo. Tem um monte de coisa aqui por trás disso, né? Total. E aí eu já ficava... Mais cedo ou mais tarde eu sabia que eu ia ter que fazer essa cirurgia por causa da flacidez, né? Sim. Chega um momento que cai tanto que até tampa a visão ali, tem que fazer. Mas isso é uma coisa de questão funcional. Exato. Mesmo. E aí, quando eu saí do BBB, teve uma repercussão muito grande em relação ao meu olhar e tudo. Porque, assim, as pessoas que me viam pessoalmente, não dava pra perceber, entendeu? Tipo assim, uma pitose. Não dava, era normal. As pessoas me olhavam assim, não. Você interagindo, conversando, fazendo a mímica facial, passa despercebido. Ninguém percebia. Só que no bebê tem muitas câmeras. Tipo, lá é câmera de todo lugar. Todos os ângulos então eles te pegam de todos aqueles ângulos lindos, vigiado. Entendeu? Você acordando, dormindo pouco, passando por prova. E só loucura. De dormir pouco também, né? A qualidade do sono já dá aquela prova de resistência. Você tá ali 15 horas em pé, você tá cansada. Então, tipo, já ficava pior. Então, aí tinha câmera de todos os ângulos também. Então, assim, falaram bastante do meu olho na época do BBB. Mas o que, assim, eu já queria fazer antes, né? Uhum. E eu falei, por que não fazer agora? Uhum. Eu falei, então vamos fazer. E aí, quem me chamava de uma coisa vai ter que achar outra coisa pra me chamar agora. agora chora, bebê. Agora chora. Mas, assim, isso até é bom de comentar, porque tem muita gente que vive nesse meio, né, de influencer, de pessoas globais e tal, que é atriz, ator, que tem muito hater internet, né? As pessoas, eu não sei o que acontece. As pessoas vão até você só pra te criticar. Eu queria entender a cabeça. Exato. Assim, tem gente que nem te segue e vai todos os dias lá falar alguma coisa. Não, se eu abrir aqui, tem uns que é porque eu já bloqueei, eu bloqueio. Eu bloqueio. Tipo, se eu chegar a ver, eu bloqueio, eu nem perco meu tempo, entendeu? Mas assim, não te segue e vai ali todo dia te esculhambar. E qual o propósito? O que eu fico, assim, pra mim não me atinge, igual eu te falei, eu já passei por uma coisa muito pior na minha vida, que isso aqui pra mim é fichinha. Pra mim, tanto faz. Mas tem pessoas que ficam com o emocional abalado, entendeu? Quantas pessoas que já suicidaram, até desse meio de influência, de tudo, que entram na depressão, né? E que na internet não transparece que tá depressivo, que entra numa crise de ansiedade. Sim. Que toma remédio controlado por causa disso, Sim. Entendeu? E os haters ainda continuam. A gente tem uma matéria, uma disciplina na Faculdade de Medicina que chama Saúde Mental. Exato. E na saúde mental, uma das coisas mais marcantes que a gente estudou foi o processo do adoecimento. Tem, pequenas variáveis entre o adoecimento agudo e o adoecimento crônico. E a grande questão é assim, a gente usa muito a palavra patologia como sinônimo de doença, mas não é. Sim. Patologia é estudo de doença. Sim. Mas tem uma palavra que eu gosto que é enfermidade. Então, se você tem uma alteração na sua saúde, um processo inflamatório no dedo, uma inflamação no olho, algo assim, você tem uma enfermidade. Sim. Não significa, estar enfermo não significa necessariamente ter adoecido. O adoecimento é o sofrimento que a enfermidade te causa. Exato. E toda alteração do seu estado normal. Sim. Então, eu diria assim, no caso da Laís, ela é uma mulher segura, bonita, inteligente, bem criada. Eu não vou ficar elogiando aqui, senão depois o Gustavo vai até estranhar. Mas o fato é que tudo o que ela faz dela uma mulher segura. Exato. E aquele problema que ela tinha em relação às pálpebras, para ela, era uma enfermidade que ela tinha, mas ela não foi adoecida por isto. Sim, de jeito Então ela vivia muito bem. E as duras críticas que ela sofreu ao longo do programa e etc., primeiro que muita gente que faz a crítica talvez não tenha noção do quanto isso pode machucar alguém. Sim. E a gente, como médicos, a gente jamais poderia fazer isso com qualquer paciente. Agora, ela
teve condição de passar por tudo isso sem adoecer. Sim. Mas o que ela explicou muito bem que algumas pessoas adoecem por causa disso. E eu vou te contar que a tem maioria. Que ter cuidado com a isso. Maioria, a maioria. E eu acho que essa maturidade, né, a gente pode chamar assim, que você tem de se blindar, ela é muito importante, né? Muito, nesse meio é muito importante. Porque a partir do momento que você tem uma vida pública, a sua decisão de vida, ela é sua, mas você sabe que, bom, eu quero isso, mas eu sei que as pessoas vão falar isso vai repercutir assim. Sim. Mas é a sua vida. No final do dia, é você com você mesmo, as suas escolhas, e ninguém tem nada a ver com isso, né? Não, e assim, é tudo. Tudo que você vai fazer tem alguma coisa, tem um julgamento. Se você comenta na foto de alguém, não sei, que algum que é próximo, que você conheceu, lá, tá querendo biscoito, tá querendo fama. Se você comenta alguma coisa no Twitter que era uma coisa sua ali, você quer comentar, você quer falar. Pra que ela vai falar isso no Twitter? Ela quer biscoito, quer fama. Mas, gente, eu não precisava disso antes, não preciso disso agora. Se eu falei e repercutiu, o que eu vou fazer? E você dá o foco em quem te quer bem, quem tá te eu só quero. Eu dou atenção pra. Teve várias pessoas, igual eu te falei, que me acolheram muito depois do bebê, tipo assim, que não gostavam de mim. E tá tudo bem. Eu falei, gente, lá era um jogo, você viu dessa forma, tá tudo bem. E começou a me seguir, começa a conversar comigo, falou, nossa, eu não sabia que você era assim. Porque de vez em quando eu tiro um tempinho assim e vou lá no direct e falo com algumas pessoas, né? Tipo, agradeço, tem uma gente que me elogia, que tá ali comigo todo dia, faz oração. Tem uma idosazinha que eu sou apaixonada por ela, que ela fala comigo, eu queria inclusive que ela conhecia ela depois. Fofa. Ela fala comigo todos os dias. Então, assim, tem esse amor de todo mundo e pessoas que não gostavam de você começam a gostar, entendeu? Então, isso. As pessoas vão te conhecendo. E a experiência que a gente teve desde que te conheceu, sempre positiva, com muito carisma em todos os locais. E acho que essa é a principal, assim, herança desta fama que o Big Brother trouxe, porque você tem lá pessoas te acompanhando, 99%, que nem você falou, os haters não são seguidores muitas vezes. Exato. Ou também, eles não são perfis normais, tipo assim, de pessoas mesmo, entendeu? Tipo, eles fazem um fake pra poder falar mal por trás, assim, né? Você não sabe quem é aquela pessoa. Pra produzir assunto. Exato. E eu acho que nesse processo você tem voz, né? Então as pessoas, elas te escutam, as pessoas te ouvem, né? As pessoas ouvem o que você tem a dizer. E eu acho que se colocar também essa questão de... Gente, as pessoas... Você vai ter gente que te odeia, vai ter gente que te critica, mas você precisa se blindar e fazer as suas escolhas e ser feliz. Exato, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, né? Exatamente. Mas isso. Eu acho que é um lugar importante, né? Porque você tem também a oportunidade de... acho que as pessoas que você menciona no seu Instagram, tudo isso dá projeção para essas pessoas. Com certeza. Poder abençoar de alguma forma essas pessoas também, eu acho que é uma coisa muito bacana, né? Muito bom. Laís, a gente está vivendo uma era de um certo ativismo jornalístico. E, às vezes, com essa produção de matérias que existem, às vezes as pessoas colocam muito foco naquilo que vai ser, como é que a gente diz? Naquilo que vai dar ibope, naquilo que vai dar comentários, naquilo que vai chamar atenção. Seja negativo ou positivo. Seja negativo ou positivo. Total. E a gente quer te agradecer muito por você ter vindo hoje ao nosso podcast. Eu que amei. Quero vir mais vezes, tá? Sim. Mas com certeza. E a gente tem essa ideia na veia, que é mostrar a pessoa que está do outro lado. Você tem uma história linda. Foi muito bacana compartilhar. Demais. E alguém que tem essa história, que tem essa família, que passa por tudo que você passou, que conquista o que você conquistou com o seu trabalho, com o seu esforço, só tem coisas boas para dar para as pessoas. Totalmente. É exatamente isso. Gente. Obrigada. Me perguntaram, né? Eu mencionei, falaram, Laís, mas e como é que ela é? Eu falei, gente... Todo mundo que eu vou conhecer fala que todo mundo pergunta isso. Como é que ela é? Eu falei, gente, ela é um amor, é uma querida, super atenciosa com todo mundo, super querida com todo mundo, né? Eu acho que isso... Porque deve ser difícil também, né, Laís? Você acaba tendo uma projeção, você sabe que tá todo mundo ali querendo acesso a você e tal... E você continuar com esse... E principalmente, acho que como médica também, esse carinho, essa atenção. Você falou, eu marco com o paciente, eu vou estar lá. Não pode ter compromisso na Globo, assim. Infelizmente, tem outras pessoas que, às vezes, por outros motivos, não tem essa preocupação, Foi igual o negócio do Rock in Rio. Que eu falei, gente, mas eu já tinha combinado. Eu ainda conversei com o pessoal da agência, né? Eu falei, eu já tinha combinado, tem o podcast com o Dr. Rogério.
que eu sou apaixonada. Sim. Desculpa aí, Tamara! Ela tá de boa, ela entende. Mas, assim, médicos assim, a gente tem que valorizar, Sim. entendeu? Você é super carismático também, recebe a gente com todo amor, a gente vê que você faz por amor a sua profissão também, né? São seus olhos. E, assim, eu sou suspeita, então. Exato, e precisa de pessoas assim, tem muitos médicos hoje que estão ali no automático, né? É verdade. E os pacientes, eu sou médica e fui paciente, então as pessoas sentem falta disso. De chegar, de conversar, de poder, né? De tocar no médico, enfim. E vocês são muito parecidos, né? Não, e ela falou uma coisa você muito bonita. Assim. Eu tenho pacientes em Crixás. Não é eu tinha. Não, eu tenho. Eu não quero abandonar meus pacientes maravilhosos. Maravilhoso. Crixás, nada temas. Porque a doutora Laís não vai abandonar vocês. Estou voltando. Em breve. Agenda aberta em breve, atenção. Laís, sucesso. Obrigada. Seja bem-vinda sempre. A gente tem mais um projeto contando contigo. Vamos com tudo. Estaremos sempre juntos. Obrigada, viu? Muito obrigada por tudo, gente. Vamos continuar juntos. Isso aí. Dr. Podcast termina aqui e nós teremos em breve novos entrevistados. Até lá.